tem palavra ainda para nós esta noite. Gostaria de convidar minha esposa para nos trazer uma palavra esta noite. Fique ligado, fique ligado. Já foi falado aqui através dos louvores, Fique atento, amém? Saúdo mais uma vez a igreja, com a paz do Senhor. A irmã Helena leu aqui um versículo que falou muito. Seja forte e corajoso. E se hoje eu estou aqui, nós estamos na frente desse departamento de juventude. Eu lembro que na nossa primeira reunião eu falei para vocês, olha, eu não vou cobrar de vocês aquilo que a gente não faz. E se nós estamos aqui, se eu estou aqui para compartilhar de Deus, é porque é difícil e vocês também podem. Então, não parem a igreja também. Não tenham vergonha. Pelo contrário, sejam fortes e corajosos. Porque Deus não nos desamparará. Amém? Foi cantado aqui sobre a vinda do Senhor, a volta de Jesus. E foi falado também sobre o céu. Eu creio que é o nosso alvo. Amém? Amém. Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia, a Bíblia de vocês em Ezequiel 47. Irmãos, as pessoas às vezes me ouvem e falam que não parece que eu estou nervosa, mas eu estou nervosa. Mas aí quando eu vou falando, vai passando nervosismo. Mas vamos lá. Quem encontrou Ezequiel 47? Vocês vão passar bastante minutinhos sentados. Então, eu convido a igreja a se colocar em pé, com reverência a Deus. Ezequiel 47, até o versículo 9. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se desviavam, que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis a do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor Jesus, e que não seja eu, Senhor Jesus, mas que seja o teu Espírito Santo. Prepara a mente, o coração, para que a tua palavra encontre um terreno propício e que produza frutos dignos de arrependimento. Senhor Jesus, a tua palavra, ela é viva, ela é poderosa e por si só fala
Mas hoje eu estou aqui como instrumento em tuas mãos. Usa-me, Senhor Jesus, que eu diminua e que o teu nome venha crescer, que seja tudo para a honra e a glória do teu nome. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os assentos. Beber um pouquinho de água. Hoje, a gente falou de alguns atributos de Deus em algumas canções, até mesmo nos versículos. Atributos são qualidades de Deus. Falamos que sabemos que Ele é um Deus de guerra, sabemos que Ele é um Deus de amor. Quando a gente olha para nós, a gente vê o cuidado de Deus. Sabemos que Ele é um Deus zeloso, sabemos que Ele tem várias qualidades, mas hoje uma qualidade, Ele se revela, como Ele está se revelando nessa palavra aqui, é como águas purificadoras. A Bíblia fala que Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós vamos ver, assim como diz lá no versículo 9, que por onde esta água, por onde Jesus passa, tudo vive. A nossa caminhada com Cristo, ela é difícil. Tem toda uma dificuldade. Nós mesmo, muitas vezes, dificultamos o agir de Deus. Muitas vezes, Deus fala conosco e nós não reconhecemos a sua voz. Muitas vezes, Deus fala conosco e nós não obedecemos. Ou então, a gente não quer se renunciar. Existem várias dificuldades, existem várias complicações que nós mesmos dificultamos o agir de Deus. E como todos sabemos, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus, assim, lá em Deuteronômio, se eu não estou enganada, fala que Deus, Ele tem pensamentos grandes, que tudo aquilo que a gente pensa, Ele tem ainda maior e melhor. Mas então, como entender isso? E essa visão, essa torrente das águas aqui, começa o anjo levando o homem. A Bíblia está contando que começa um anjo levando o homem às águas. Saiu aquele homem, o versículo 3. E ele tinha um cordel de medir. Imagine só você sendo levado pelo anjo. E aí ele mediu. E ele não obrigou o homem a passar. Assim é Jesus nas nossas vidas. Ele mostra o caminho e ele não vai te obrigar. Ele espera que você vá. Se o Jonatas passar aqui do meu lado, se o irmão Jonatas passar aqui no meu lado, eu vou deixar ele passar, eu saio do meio, mas ele que tem que caminhar. É assim Jesus. Jesus, ele mostra o caminho, mas é você que tem que dar os passos. E ele fala aqui, a palavra de Deus fala que ele mediu e ele adentrou dentro das águas. E primeiro as águas davam aonde? Eu sou pedagoga. Aonde? Nos tornozelos. Davam nos tornozelos. Mas o anjo parou de medir? Não. O anjo não parou de medir. Por quê? O que eu quero falar para a igreja, que Deus ele não quer que a gente pare. Ele quer muito mais da gente. Quando eu olho para o que Deus nos está fazendo com as nossas vidas, ministerial, minha e do meu marido, às vezes a gente pensa ali, vem a pressão, vem as dificuldades. E aí eu falo assim, rapaz, mas Deus já fez tanto por nós. Ele não quer que a gente pare. E aí a gente continua. É difícil? É difícil. Mas Deus, ele fala em sua palavra que no mundo nós teremos aflições, mas que Ele vai estar conosco. E na própria palavra dele fala que Deus ele não nos prova, não nos tenta além daquilo que a gente possa suportar. Pelo contrário, Ele nos dá um escape. Então, se você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, se você está pensando em parar, não pare.
Está bem pertinho. Está bem pertinho. Deus quer que você prossiga e sempre vai ter algo melhor. Meu marido falando que o crente, ele vive de prova, vitória. Prova, vitória. Prova, vitória. E vai ser até assim. Vai ser assim até Jesus voltar ou a gente partir. Deus, ele não quer que a gente pare. E aí, no versículo 5. No versículo 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Ele entrou, estava ali na água, mas ele não parou. Ele mediu mais e ficou nos joelhos. Eu lembro de uma figurinha que eu vi, eu não sei se os irmãos já puderam ver, mas tem assim 2 pessoas, uma pessoa, as 2 pessoas estavam cavando e aí mostra a terra. Aí o primeiro encontrou um diamante e aí ele todo vitorioso e o outro do lado olhou e desistiu. E a imagem que aparece para a gente é que ele estava bem pouquinho assim, de conseguir um diamante bem maior. Ou seja, quando ele olhou para o irmão, ao invés de ele se sentir motivado, ele, não, está muito distante, está muito longe, sendo que a bênção dele estava bem pertinho. Ia ser bem grande. Então, não pare, não pare. Se está difícil, crescimento dói. Falei ontem para a juventude, não pensem que crescer não dói. Não pensem, eu falo também para os meus filhos, se você está ali, vai doer, porque vai crescer, você vai ser moldado por Deus. E o versículo 5 fala assim, mediu ainda outros 1000 e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E aí o anjo não para de medir, ele continua medindo. E agora o homem está no rio, muito grande. O que eu entendo com isso? Enquanto ele estava com água nos joelhos, ele poderia se locomover. Ele poderia... Não, eu vou para esse lado. Não, eu vou para esse. Não, eu vou para frente. E quando ele estava nos joelhos, ele também podia retroceder. Mas o anjo não parou de medir. O anjo mediu mais. E a Bíblia fala que ele não tinha mais controle. Deus quer profundidade na sua vida. Quando você perde o controle, Deus, ele te comanda. Ele te guia para onde ele quiser. A Bíblia fala que temos guerras constantes entre nós. Guerra entre a carne e o espírito. Vence quem você alimentar mais. Quem você está alimentando mais? Porque Deus, ele quer coisas boas, coisas grandes, coisas maravilhosas. E eu creio que toda a igreja quer coisas grandes, coisas boas. Quer aquele projeto, aquele sonho realizado. Quer que o marido venha para cá, para a igreja. Quer que os filhos voltem para os pés do Senhor. Quer a cura de uma doença. Todo mundo quer bênçãos. Mas você está disposto a entrar no rio, e o rio representa Deus. Você está disposto a se aproximar do Salvador, não olhando para as bênçãos que Ele pode te oferecer. Mas Deus é tão bondoso, que mesmo quando a gente não merece, Ele vai lá e nos surpreende. Mesmo quando a gente não merece, Ele vai lá e te dá coisas grandes, maravilhosas. E aí... E o versículo 6, e me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Aí agora ele fala que ele levou ele. E quando ele chegou lá, a Bíblia fala que tinha muitas árvores. E o versículo 8, então me disse, essas águas saem
região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto. O Mar Morto é um mar onde que não vive nada. É puro sal. Cujas águas ficarão saudáveis. O verso 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as águas saudáveis a do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Tudo viverá. Aqui ele conta que o homem entrou. E quando ele regressou, ele viu grandes plantações. Quando eu aceitei a Jesus Cristo, foi a melhor coisa da minha vida que eu fiz. Quando eu olho, eu estava aqui em cima, e eu olhei e vi os meus filhos na casa de Deus. Escutei, eu não sei se o Danilo estava gritando ou se ele estava cantando, mas quem conhece ele, ele adora muito. Ele canta hinos do jeitinho dele, mas ele canta. Ele dorme cantando. E o meu coração se enche de alegria. E eu penso que não sou somente eu, como mãe, que o nosso coração se enche de alegria quando os nossos filhos estão na casa de Deus. Eu não pude ter isso na minha infância, mas hoje, pela misericórdia de Deus, os meus filhos estão aqui. E que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas eu quero trazer para você essa noite. Você pode fazer a diferença. Você pode entrar nesse rio. E a Bíblia fala que por onde ele passar, por onde você passar, você vai fazer a diferença. Por onde você passar, você vai ganhar almas. A Bíblia fala que até a sombra de Pedro, ela curava. Você sabia que você tem poder? Você sabia que Deus dá poder para curar? Quantos precisam, se eu fosse perguntar aqui e pedisse para levantar a mão, quantos precisam de uma cura? Quantos precisam de um milagre? Quando precisam de restauração familiar? Quantos precisam também de se entender, de se perdoar? Existem muitas pessoas que necessitam de Deus. E se você hoje está aqui, você está no lugar certo. Se você não é crente, se você não é cristão, você pode aceitar esse Cristo e Ele vai habitar dentro de você e vai lhe dar uma paz que excede todo entendimento. Que mesmo em todas as situações, em todos os caos, o Espírito Santo vai lhe dar um refrigério de alma. Eu me emociono assim, porque eu já tive experiências impactantes com Cristo. E eu quero mais, porque a palavra dele diz que ele prosseguiu, o homem entrou na água purificadora. E essa água é Jesus. Você tem a oportunidade de aceitar Jesus. Nós cantamos que ele já está vindo e ele já está vindo. E hoje, essa oportunidade, você tem essa oportunidade. Não se preocupe com seus erros, com seus pecados. Porque a Bíblia fala que se a gente confessar, Ele pode nos purificar. Ele é justo e fiel para nos purificar e nos limpar de toda injustiça. E a Bíblia também fala que Ele joga no mar do esquecimento todos os seus pecados. Ele não lembra. E a Bíblia fala também que Deus ele é o nosso advogado. Quando o inimigo vai lá, olha, tá vendo? Ela fazia isso e aquilo. E ele vai lá e defende. Sabia que Deus te defende? Sabia que Jesus Cristo intercede por você? Jesus é bom. Igreja, eu estou falando de um Deus que pode tudo. Com uma só palavra dele. E ele foi homem e ele entende, ele viveu na terra. Ele entende todas as suas limitações, ele entende todas as suas dificuldades. E ele está de braços abertos, esperando você. Não deixe para amanhã. Faça um renovo com Cristo hoje. Fale para Ele, Senhor, eu não consigo, eu não posso. Seja verdadeira com Deus, porque Ele quer te ouvir. Assim como nós
pais. Queremos ouvir dos nossos filhos. Queremos que eles nos procurem nas suas dificuldades, nas suas limitações. Assim é Deus. Deus quer te ouvir. Fale para Deus. Fale que você precisa, que você não consegue. Irmãos, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Ele tem poder para curar a tua alma, para curar teu pensamento, para curar a tua enfermidade. Deus é poderoso. Se você não aceitou Jesus, se você sentiu vontade no seu coração, hoje eu te convido. Esta é a oportunidade de você fazer um concerto com Deus. De você falar para Jesus: Jesus, eu estou aqui de novo. Me perdoa. Porque Deus está de braços abertos para te perdoar. E Ele tem saudade de você. Eu agradeço a oportunidade. Eu só compartilhei do Senhor hoje com vocês. E eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Deus, Ele quer profundidade. Deus, Ele quer te levar no mais profundo, no lugar mais profundo, e tudo viverá por onde quer que essas águas passem. Não importa se você está com dificuldade, irmãos, é incrível. Está passando por tribulação, está passando por dificuldade, vem uma calma, vem uma coisa que, explicando, com palavras eu não posso explicar, mas você pode sentir, você pode e vai ter experiências grandiosas com Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.